Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus fiel e poderoso. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Agora sim, né? O pastor deu um embaraçado aqui no começo, os irmãos não entenderam. Irmãos, quero convidar a igreja, sem perda de tempo, para nós abrirmos a palavra do Senhor na carta que escreveu Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Pegue aí a sua espada, que o crente não pode andar desarmado, né, irmãos? Senão o inimigo toma a mente do crente. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Agradecendo ao Senhor essa oportunidade, né, enquanto os irmãos acham aí. Tiago está mais para o finalzinho da Bíblia, né? Quando os irmãos conseguirem encontrar aí Hebreus, logo depois de Hebreus é a carta Tiago. Tiago vem depois de 1 a Pedro, irmão, vem antes de 1 a Pedro. Então mais para o finalzinho lá da Bíblia lá, creio que os irmãos vão estar encontrando aí. Quantos irmãos acham? Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa. E também pedir, né, a oração da igreja. Ontem, como foi dito, foi o primeiro evangelismo de 2025, irmãos. Graças a Deus, Deus deu a vitória, né? Mas nós temos que orar, porque sempre que fazemos uma obra espinhosa dessa, vem as retaliações também, né? O inimigo, ele não fica satisfeito do povo de Deus estar ganhando almas, saindo das quatro paredes. Então muitas vezes ele pode aí querer criar situações, mas a palavra de Deus diz que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Ontem, quando chegamos lá, senti até o clima assim um pouco meio pesado, o clima um pouco meio carregado. E aí eu conversando ali com algumas vidas, eu perguntei: vem cá, as igrejas têm vindo aqui esses dias? Por esses dias as igrejas estão vindo? Aí eles falaram, né? Às vezes vai uma igreja ou outra, mas não está, né? Constantemente igual estava no ano passado, né? As igrejas não estão indo constantemente igual estava indo no ano passado. Teve aí período de férias, período chuvoso também. Aí diz que as igrejas pararam, né, de ir um pouco fazer o evangelismo. E aí eu tive esse discernimento no mundo espiritual. Falei, tá vendo, irmão? Quando o povo de Deus para de tomar o território, quem vai tomar o território são os demônios. Ontem eu senti o clima ali, um ambiente meio pesado, o inimigo até usando algumas vidas ali para se levantar, né, contra a obra, contra os irmãos também, reclamando dos irmãos, mas a gente sabe que por trás disso está o inimigo das nossas almas, que toma essas mentes, né? Então, irmãos, o povo de Deus tem que ocupar todos os espaços. Quanto mais espaço nós ocuparmos, mais o inimigo vai fugir. A Bíblia fala que quando nós resistimos ao diabo, o diabo, ele foge de nós, irmãos. Então o povo de Deus não pode parar de fazer a obra. Os irmãos acharam Tiago 1, versículo 13 ao 15? Glória a Deus. Quem achou, dá um glória a Deus aí bem alto, irmãos. Deus é fiel e Deus é um Deus que gosta de ouvir a igreja dando glória. Vamos lá. Versículo 13 ao 15, a palavra de Deus diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Vou repetir só o versículo 15. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Só até aí os irmãos podem se sentar em nome de Jesus Cristo nessa noite. O título dessa ministração, irmãos, o tema dessa ministração hoje é desejos destrutivos. Esse é o tema dessa noite, desejos destrutivos. Se o Pedro quiser já separar aí, Pedro, na Bíblia aí, Mateus 5, versículo 29 ao 30 e também Gálatas 5, 16. Mateus, capítulo 5, versículo 29 ao 30 e Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Então, irmãos, vamos falar um pouco sobre essa questão, desejos destrutivos. Porque é sobre isso que essa passagem está falando. Essa passagem está falando de desejos destrutivos, né? Algumas traduções vai falar de cobiça. A Bíblia chama também de concupiscência da carne. Então esses desejos são os desejos que tem dentro de nós. Por quê? Porque a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa,
ela não foi ainda totalmente redimida. Nós ainda temos que conviver com duas naturezas nessa terra. Nós temos que conviver com a natureza espiritual, essa sim foi alcançada por Deus, essa sim foi redimida, mas nós também temos a nossa natureza humana, que é a natureza caída, que quando o pecado entrou no mundo, essa natureza humana se tornou caída. Por isso que a palavra de Deus fala que o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. A Bíblia ensina que existem sim as obras do mal, existem sim as obras do diabo, mas também existem as obras da carne. Carne que quer dizer a nossa natureza caída. Então esses desejos, eles estão ainda dentro de nós, desejos pecaminosos. A Bíblia fala que aquilo que contamina não é o que vem de fora. O que contamina o homem é o que sai de dentro. Porque do interior do coração do homem saem os maus desejos, os pecados, as invejas, os ciúmes. Quer dizer, tudo que não presta vem de dentro do homem. Isso sai de dentro do homem e contamina todo o homem. É o que a palavra de Deus fala. Então, irmãos, nós temos que combater também, nós temos que resistir a duas tentações. Uma tentação é a tentação externa. A tentação externa é a tentação que vem do inimigo, do Satanás, dos demônios, tentações que vêm através de algumas situações, mas temos também a tentação interna. Essa tentação está dentro de nós, que são as cobiças e os maus desejos do nosso coração. Mas nós vamos aprender essa noite como vencer. Como vencer a cobiça, como vencer os maus desejos, como vencer as concupiscências da carne, segundo a palavra de Deus. Porque, irmãos, todos nós temos um ponto fraco. Melhor dizendo, todos nós temos vários pontos fracos, né? Tem um ponto fraco nosso que pode se sobressair a outros, né? Porque todos nós temos que conviver com bastante dificuldades, fraquezas que nós temos. Tem pessoas que têm fraqueza no dinheiro, outros, a fraqueza de outras pessoas é na mentira, outros podem ser no engano, outros têm a fraqueza de desejar as coisas do próximo, que é a cobiça também. Existem várias fraquezas, existem vários pontos fracos, né? Mas todos nós temos pontos fracos que nós temos que aprender a superar, a vencer, a nos libertar desses pontos fracos. Creio que os irmãos já devem ter ouvido falar de Aquiles. Se alguém não ouviu falar de Aquiles, deve ter ouvido falar de calcanhar de Aquiles, né? Tem uma expressão que chama calcanhar de Aquiles. Por exemplo, se a irmã Roberta tem alguma dificuldade e eu identifico essa dificuldade, essa fraqueza, eu vou falar, tal coisa é o calcanhar de Aquiles da nossa irmã Roberta. É aquilo que pode derrubar ela, é aquilo que pode até matar. Porque, irmãos, o ponto fraco, ele pode até nos matar. Então, Aquiles, quem foi Aquiles? Aquiles, ele foi um guerreiro da mitologia grega, e ele foi um combatente, um guerreiro vitorioso, um guerreiro bem-sucedido, um guerreiro que vencia praticamente todas as guerras que ele entrava. 99% das guerras que ele entrava, ele vencia. Mas teve uma guerra que ele perdeu, teve uma guerra que ele foi derrubado, teve uma guerra que ele foi derrotado, teve uma batalha que ele foi morto. Certa vez Aquiles estava combatendo, e aí um arqueiro de longe pegou ali o seu arco e flecha e lançou uma flecha em direção a Aquiles. E essa flecha atingiu justamente o calcanhar de Aquiles. Ele estava protegido em todas as partes do corpo dele, mas teve uma parte que estava desprotegida. E qual foi essa parte, irmãos? O calcanhar. A única parte que estava desprotegida, o calcanhar, foi o suficiente para determinar a morte de Aquiles. Nas nossas vidas também é assim. Nós podemos estar sempre vigiando. Nós podemos estar usando todas as armaduras de Deus, irmãos. Mas se a gente deixar de usar um acessório da armadura, já é perigoso o diabo vir sobre as nossas vidas e até mesmo ceifar as nossas vidas. Nós podemos estar vigiando em várias áreas, mas uma brecha que a gente deixar pode ser o nosso fim, pode ser a nossa morte. Por isso que a Bíblia nos ensina a fechar todas as brechas, a não deixar brecha para o inimigo. Então todos nós temos um ponto fraco. Se você for olhar bem, calcanhar, né, parece uma parte do corpo humano que nem parece ser mortal quando é atingido o calcanhar. Muitas vezes nós pensamos, não, se atingir o coração a pessoa morre na hora,
Se atingir o cérebro, a cabeça, dificilmente a pessoa escapa. Agora o calcanhar parece uma coisa tão insignificante, né? Para determinar a morte de alguém. Parece um ponto fraco assim, tão insignificante, mas determina a morte. Muitas coisas nas nossas vidas, irmãos, às vezes nós podemos até achar que é insignificante. Essa coisinha aqui não tem nada a ver não. Esse pecadinho aqui é só um pecadinho, não tem nada a ver. Isso é tão insignificante que acho que Deus não vai nem se importar com isso. Irmãos, a questão não é Deus se importar. A questão é o diabo usar isso contra nós. Usar isso para determinar a nossa queda e determinar a nossa derrota. Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Tudo que é grande hoje em dia começou pequeno lá atrás. Então um pecadinho vai ali gerando outro pecado e outro pecado. Uma pequena licença que nós damos para o Satanás vai virar uma licença grande lá na frente. Uma pequena brecha que nós deixamos vai aumentar. Quando vê que não, essa brecha pode se tornar tão grande que vários demônios podem entrar na nossa vida. É a palavra de Deus que diz isso. A palavra de Deus fala que quando um espírito imundo sai ali da vida da pessoa, na vida do homem, ele fica andando aí por lugares áridos. E quando ele não encontra lugar para repousar, outra vida para dominar, outra vida para atentar, o que ele faz? Ele volta para aquela casa da onde ele saiu, para aquela vida da onde ele saiu, para aquele homem ou aquela mulher da onde ele saiu. E se ele encontrar a casa limpa, ornamentada, mas vazia, o que ele faz? Ele entra e chama 7 piores do que ele. É o que a palavra de Deus fala. E a vida daquela pessoa fica pior do que o começo, pior do que quando ela teve um encontro com Jesus, pior do que quando ela ouviu a palavra de Deus, pior do que quando ela foi liberta. Por quê? A casa estava limpa, a casa estava ornamentada, estava enfeitada, mas a casa estava vazia. Muitas vezes nós podemos estar bonitos por fora, muitas vezes nós podemos estar bem aparentados, irmãos. Mas a casa que é a morada do Espírito Santo dentro de nós não pode estar vazia. Porque se ela estiver vazia, o demônio entra e, como se diz, né? O demônio, ele chama a galera dele. O demônio, ele chama a galera do mal. Um breve relato aqui só para os irmãos entenderem melhor, né? Quando eu estava, irmãos, no mundão ainda, quando eu tinha essa vida mundana, quando eu estava aí no mundão tocando o terror, né? Com as más amizades da vida. Aí, irmãos, a gente gostava muitas vezes de encontrar alguma casa para ligar um som ou para ficar ali na frente, né? Ficar ali na frente fazendo o que não presta, conversando, falando bobagem e até mesmo muitas vezes bebendo. A gente procurava uma casa onde a gente podia ficar, porque na nossa casa muitas vezes nossos pais não deixavam, né? Não vão aqui fazer bagunça aqui não. Aí sempre a gente procurava uma casa onde os pais de um amigo nosso não tivessem, mas era difícil de encontrar. Aí certa vez, irmão, sabe o que nós encontramos? Uma casa que estava abandonada. Essa casa, há muitos meses, ela não via ninguém nessa casa. Os donos dessa casa, né, mudaram, foram morar longe. Essa casa ficou abandonada. Aí o que nós fizemos? Chamamos a nossa galera, a galera do mal, e se apossamos ali dessa casa. A Nilma lembra, não lembra? Minha esposa lembra. Porque nem sempre nós fomos crentes, né, irmão? Deus nos alcançou, Deus nos libertou. Então, irmãos, nós encontramos essa casa e o que nós fizemos? Chamamos a galera e nós nos apossamos dessa casa. A gente entrava lá dentro, comprava bebida para beber lá dentro, né? Fazia coisas erradas lá dentro, conversava besteira, ficava lá, né? Fazendo aquilo que o diabo gosta. Mas o que acontece, irmãos? Mexendo com coisas erradas, né? Mas aí o que acontece? Essa casa, ela estava vazia, ela estava abandonada. Então veja, que na nossa vida também é assim. Se a gente estiver vazio, se a nossa casa estiver vazia do Espírito Santo, o inimigo, ele não vai vir sozinho. Ele vai chamar legiões de demônios para perto dele. Todas as vezes que nós vamos no evangelismo, nós contemplamos isso na vida das pessoas. Nós vemos que as pessoas ali, elas não estão dominadas só por um demônio. Ali muitas vezes nós sentimos ali o clima tão carregado que nós percebemos que aquilo ali é uma legião de demônios que já dominou a vida daquela pessoa. Então percebe, irmãos, tudo isso pode começar com um pequeno desejo mal do nosso coração, com um pecadinho que a gente acha insignificante no nosso coração. Porque como foi dito, um abismo chama outro abismo. Primeiro nós começamos com uma pequena concessão.
Essa pequena concessão vai se tornando uma média concessão. Aí lá na frente se torna uma grande concessão, uma grande abertura que nós deixamos para o inimigo nas nossas vidas, irmãos. Então nós temos que ter cuidado com o nosso ponto fraco. Porque nós já ensinamos isso aqui várias vezes. Uma fraqueza que não é tratada, uma brecha que não é fechada, ela vira uma tragédia lá na frente. Aquiles tinha o seu ponto fraco, e foi o seu ponto fraco que determinou a sua morte. Sansão tinha o seu ponto fraco também. Qual era o ponto fraco de Sansão? Sansão era um homem separado por Deus. Sansão era um homem consagrado a Deus. Sansão era um homem que tinha um voto ali de nazirado para Deus, irmãos. Mas Sansão também, ele tinha um ponto fraco. Qual era o ponto fraco de Sansão? O ponto fraco de Sansão era mulheres, né? O ponto fraco de Sansão era muitas vezes não ouvir a voz de Deus, não ouvir os ensinamentos de Deus e nem mesmo os ensinamentos dos seus pais. Mas o maior ponto fraco de Sansão era mulheres. Porque alguém pode dizer, a queda de Sansão foi Dalila? Não, irmãos, a queda de Sansão começou lá atrás. Porque esse voto que Sansão tinha diante de Deus, esse voto proibia Sansão de se envolver com mulheres estrangeiras, que não fossem ali as mulheres que faziam parte do povo de Deus. Então o voto que Sansão tinha proibia Sansão de se envolver com essas mulheres. E Sansão começou se envolvendo com essas mulheres lá atrás. Então se envolveu com uma mulher, depois se envolveu com outras, depois se envolveu com várias, e no final se envolveu com Dalila. Dalila queria ali encontrar o maior ponto fraco de Sansão. E o maior ponto fraco de Sansão, uma representação espiritual, né? Era quando se Sansão tivesse os seus cabelos cortados. Dalila descobriu esse ponto fraco, insistiu, perseverou ali em fazer a maldade, até que conseguiu com que Sansão tivesse os seus cabelos cortados. Quando Sansão foi ali alcançado no seu ponto fraco, nós sabemos ali que foi a derrota de Sansão, foi a destruição de Sansão. Sansão já chegou até mesmo morrer depois que o seu ponto fraco foi ali alcançado e descoberto. Judas também tinha um ponto fraco. Qual era o ponto fraco de Judas? Muitos podem falar, pastor, a queda de Judas foi quando Judas vendeu Jesus por 30 moedas? Não, irmãos, a queda de Judas começou lá atrás. A Bíblia diz que o dinheiro já era o ponto fraco de Judas. Judas era o tesoureiro de Jesus. Judas chegava até mesmo a roubar os dinheiros das ofertas. O dinheiro das bolsas que eram depositados, Judas chegou a roubar. Então veja que o ponto fraco dele era o dinheiro. Lá na frente esse ponto fraco se tornou uma tragédia. Porque Judas chegou a vender, a negociar Jesus por 30 moedas. Nós temos que ter cuidado com os maus desejos do nosso coração. Nós temos que ter cuidado com o nosso ponto fraco, porque o nosso ponto fraco pode determinar a nossa morte. Pastor William, mas como o nosso ponto fraco determina a nossa morte? Vamos aqui juntos, irmãos, analisar o texto aqui no versículo 14 em diante. Versículo 14 de Tiago 1 diz assim, ó: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Tem uma tradução que vai dizer assim, ó, sendo por ele arrastado e engodado, né? Tem uma tradução que fala de engodo, que a pessoa é engodada. Pastor William, o que é engodo? Engodo é uma isca, né? É uma isca. É uma isca que o diabo joga. É uma isca que o inimigo joga. Ou então até mesmo uma isca que o nosso coração enganoso, irmãos, coloca diante das nossas mentes, das nossas vistas. Então o engodo é uma isca. Quando nós queremos pescar, quem aqui é pescador, quem aqui já pescou sabe, né? Quando nós queremos pescar, o que nós usamos no anzol? Nós não usamos só o anzol. O que nós usamos no anzol? Usamos uma isca, né, irmãos? E uma isca para o peixe é uma coisa boa. Uma isca não é uma coisa ruim para o peixe. Uma isca para o peixe é uma coisa boa que nós colocamos. É uma coisa que ele gosta. É uma coisa gostosa. O anzol para o peixe é uma coisa ruim. Mas a isca é uma coisa gostosa. É uma coisa boa. É uma coisa agradável aos olhos. É uma coisa que atrai. Quem não se lembra da queda de Eva? Eva foi atraída pelo fruto proibido. Muitos dizem que é uma maçã, né? Mas nós não sabemos, que a Bíblia não fala maçã. Mas é um fruto proibido. Eva, quando olhou aquele fruto proibido,
aquele fruto era desejável para se comer, era agradável aos olhos e parecia bom para se dar entendimento. Porque o homem, ele é seduzido, ele é tentado basicamente em 3 áreas: a concupiscência dos olhos, Eva viu a maçã e desejou a maçã. Vem o desejo da carne. Quando ela desejou a maçã, isso é o desejo da carne. Mas vem também a soberba da vida. A serpente olhou para Eva e falou: o dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai ter o entendimento do bom e do mal. Aí já veio o quê? A soberba da vida, né? Foi tentada na soberba. Então 3 coisas que nos tentam e que pode nos derrubar: a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, desejo da carne, e a soberba da vida, o orgulho, a altivez ou o desejo por ter poder. Essa é a soberba da vida, irmãos. Então, a isca, o engodo, é isso. Quando nós vamos pescar, geralmente, né, na maioria das vezes, se coloca ali uma minhoca. E uma minhoca é algo que o peixe gosta, é algo agradável ao peixe. Se o peixe visse o anzol, ele poderia ali ficar cismado com o anzol, né, achar aquilo ali meio estranho e não abocanhar o anzol. Mas quando ele vê algo agradável, irmãos, ele vai e chega lá abocanha, né? Se vir algum peixe para abocanhar antes dele, irmãos, ele nada na frente ali e abocanha o anzol, irmãos, com todo gosto. Aí quando vê que não, irmãos, o peixe nem chega a entender o que aconteceu, né? Quando vê que não, ele é fisgado e ele sai do seu habitat natural e ali ele encontra a morte. Eu já pesquei várias vezes, eu gosto de pescar, né? Eu já pesquei várias vezes, irmãos, e quando eu era mais novo, eu ficava pensando assim, até umas bobagens, né? Ficava pensando bobagem. Eu ficava pensando, será que passa na cabeça de um peixe? Porque o peixe está ali nadando tranquilamente, nadando ali de boa, como se diz no popular, né? Tranquilamente nadando, aí ele vê algo que ele gosta. Ele vê ali uma minhoquinha. Quando ele vê aquela minhoquinha, ele pensa: meu Deus, hoje eu ganhei meu dia. Olha ali uma minhoquinha dando bobeira. Quando ele abocanha a minhoquinha, irmãos, ele é arrebatado de uma vez. Ele é fisgado, ele é puxado de uma vez. E ali ele está no seu ambiente natural. Quando vê que não, ele já está em outro ambiente estranho, que ele não sabe, que ele não conhece, em um ambiente que vai levar ele à morte. Aí eu ficava pensando, será que passa na cabeça do peixe, né? Aqueles peixes que escapam e voltam para a água. Tem uns que escapam, né, e conseguem voltar para a água. Aí eu ficava assim brincando com meus amigos. O peixe que escapa, ele deve chegar ali para os seus amigos, né, para os seus coleguinhas, e contar a história. Imagina a história que esse peixe ia contar para os amiguinhos. Falar: rapaz, eu estava ali tranquilo, nadando. Quando vi que não, eu vi uma minhoquinha. Rapaz, eu fui comer aquela minhoca ali. Quando eu comi aquela minhoca, a minhoca me arrastou para fora da água. E eu fui para um ambiente totalmente estranho. Não entendi, foi nada, uma simples minhoquinha. Os outros amigos dele iam chegar para ele e falar: rapaz, você está mentindo. Existe conversa de pescador, história de pescador. Agora existe história de peixe mentiroso também, né, irmãos? Então eu ficava imaginando tudo isso. Agora isso é engraçado, isso é interessante, irmãos, mas se a gente olhar para o mundo espiritual, isso faz muito sentido. Porque aqui falou que é assim que o desejo mal do nosso coração trabalha. Ó. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e sendo por este arrastado e seduzido. Podemos inverter também, né? Sendo por este seduzido e arrastado. A mesma história que acontece com o peixinho pode acontecer com nós também. Ou seja, o mau desejo nos seduz, o mau desejo nos atrai, nos arrasta, e quando a gente menos assusta, nós já estamos num ambiente onde não era para a gente estar. Um ambiente estranho. Um ambiente, irmãos, onde Deus não preparou para nós. Um ambiente que vai nos levar para a morte. O ambiente mais abençoado que nós podemos estar é na presença de Deus. O ambiente mais abençoado que nós podemos estar é igual nós estamos aqui hoje, em comunhão com a igreja. O ambiente onde mais abençoado que nós podemos estar é andar perto de um homem de Deus, é andar perto de uma mulher de Deus, é andar perto de pessoas sábias, pessoas de valores, pessoas éticas e pessoas que querem o nosso bem. Esse é o ambiente mais saudável que nós podemos estar. Senão nós vamos ser seduzidos, engodados e arrastados para um ambiente estranho. Quantas pessoas outrora estavam na igreja louvando, adorando, ouvindo uma pregação, ajudando a igreja, ajudando a fazer a obra do Senhor, e hoje em dia está aí, irmãos, num boteco. Hoje em dia está aí numa boca de fumo. Hoje em dia está aí andando com más companhias, fazendo o que não presta. Um ambiente estranho.
um ambiente que vai levar à morte. Mas a morte não vem de uma vez. Quando você tira o peixe fora d'água, o peixe ainda demora alguns minutos para morrer. Muitas pessoas estão aí fora do ambiente de Deus e acham que não vai acontecer nada. Acha que não vai dar nada, acha que pode curtir a vida adoidado e tudo vai acabar bem no final. Pois hoje, nessa noite, irmãos, Deus está falando. Volte para o ambiente ao qual Deus preparou para você, porque o ambiente fora da presença de Deus vai te matar. Adão e Eva, eles estavam no melhor ambiente que existia, o Jardim do Éden. Tinha tudo do bom e do melhor. Mas eles foram seduzidos, eles foram arrastados, eles foram engodados, né? Eles foram fisgados pelo Satanás. Aí sabe o que aconteceu? O próprio Deus teve que tirar eles do paraíso. Talvez muitas pessoas não entendem, né? Nossa, mas por que Deus ali não deu uma chance para eles? Por que Deus não foi misericordioso? Deus expulsou eles do paraíso? Deus foi mau? Não, irmãos. Sabe por que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso? Porque no Jardim do Éden tinha a árvore da vida. E a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, irmãos, é que dá a vida eterna. Lá em Apocalipse vai aparecer essa árvore de novo, né? Que cura as nações. Então o fruto da árvore da vida é que dava a vida eterna. Só que eles tinham pecado. Eles tinham caído em pecado, eles eram pecadores a partir daquele momento. Se eles tivessem continuado no Jardim do Éden e se alimentado do fruto da árvore da vida, eles seriam eternamente pecadores. Porque eles iam continuar sendo pecadores, mas ia ter a vida eterna porque tinha comido o fruto da árvore da vida. Ia ser eternos pecadores. Então quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, Deus expulsou por misericórdia. Era a segunda chance que Deus estava dando. Porque antes de expulsar eles do paraíso, Deus ele falou: olha mulher, do seu ventre vai surgir aquele que um dia esmagará a cabeça da serpente. Tanto que Deus é misericordioso. Eva pecou, Deus podia ter destruído ela ali na mesma hora. Mas Deus olhou para Eva e falou: você pecou, você a partir de hoje é pecadora, mas do seu ventre vai sair aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Mesma coisa Deus está falando: do seu ventre vai sair o meu filho. O filho de Deus vai sair da sua descendência. Da descendência da mulher vai sair o filho de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, de se pensar. Isso é maravilhoso da gente refletir. Então eles saíram do ambiente ao qual Deus tinha preparado para eles, irmãos. Então olha só, o desejo mal do nosso coração, primeiro ele nos seduz, nos arrasta. E aqui no versículo 15 diz, ó: então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Isso é interessante de se analisar também, ó. O desejo, depois dele ter concebido. O que é concebido, né? Conceber é ficar grávido, né? Conceber é quando a mulher fica grávida. Isso é conceber? É quando a mulher fica grávida. Então veja, irmãos, a palavra aqui está nos ensinando que nós corremos o risco de ficarmos grávidos do pecado, de engravidar do pecado. Primeiro se engravida, mas aqui está falando, ó, então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então começa com esse desejo nós começamos a gestar esse desejo, gerar cada vez mais esse desejo dentro de nós. Mas quando esse desejo é colocado para fora, quando nós damos a luz a esse desejo, quando nós damos a luz ao pecado, aí o pecado gera o quê? Gera a morte. Então veja que tem uma sequência. Veja que tudo começa com ponto fraco. Tudo começa quando nós deixamos o nosso desejo, irmãos, dominar sobre nós. Nós sabemos também da história de Abel e Caim, que Caim matou Abel. Nós sabemos dessa história. Mas antes de Caim matar Abel, o próprio Deus chegou para Caim, olhou para Caim e falou: Caim, o pecado está aí, ó. O pecado está à sua porta. O mau desejo do seu coração está aí. Cabe a você dominá-lo. Ele falou isso para Caim. Aí sabe o que Caim fez? No lugar de dominar o mau desejo,
no lugar de vencer o mau desejo, o que Caim fez, irmãos? Caim saiu da presença de Deus e continuou. Ele estava com o coração irado, ele estava com inveja do seu irmão, ele estava com raiva do seu irmão, e no lugar de se arrepender, ele continuou com o coração irado, continuou com inveja. Ele não deixou Deus trabalhar no coração dele, para que ele pudesse vencer esse mau desejo. Ou seja, irmão, ele se entregou ao seu desejo. Deus ainda avisou, cabe a você dominá-lo, mas ele se entregou. Logo depois que ele se entregou, irmãos, ele acabou matando o seu irmão. E a Bíblia diz que depois que ele matou o seu irmão, um dos versículos mais tristes que eu já li na Bíblia, depois que ele matou o seu irmão, a Bíblia vai dizer que ele saiu da presença do Senhor. Veja que não foi Deus que tirou ele da presença, que não deu mais uma segunda chance para ele, não. Fala que ele saiu da presença do Senhor. Irmãos, a coisa mais triste que pode acontecer nas nossas vidas é a gente sair da presença daquele que nos dá a salvação. Quantas vidas não estão aí destruídas? Quantas vidas não estão perturbadas, irmãos? Quantas vidas não estão acabadas? Quando nós estamos ali no evangelismo, os relatos que a gente ouve, quando eu paro para conversar com as pessoas começam ali até pregar para mim. As pessoas começam a pregar para mim. Ah, em Tiago a Bíblia diz isso, lá em Hebreus diz isso, em Apocalipse diz isso. Às vezes, irmão, cita um capítulo inteiro da Bíblia assim, né? De cor, memorizado, cita tudo. Mas deixou de praticar e aí não adianta nada, né? Aí as pessoas começam ali a querer me ensinar a Bíblia. Aí quando eu começo a conversar com as pessoas começam a falar, pastor, eu já fui obreiro. Pastor, eu já fui evangelista. Pastor, eu já fui missionário. Eu já fui pastor. E hoje em dia eu estou aqui. Eu até queria voltar para a presença de Deus, mas não tenho força. Queria voltar para a presença de Deus, mas não estou conseguindo. E tudo começou com a pessoa se entregando para o seu desejo. Talvez foi um pequeno desejo. Talvez tenha sido um pequeno desejo que a pessoa pensou, não, isso aqui não tem nada a ver. É só mais um pecadinho. É só um pecado oculto, ninguém está vendo mesmo. Talvez começou daí. E essa brecha não foi fechada. E essa fraqueza não foi tratada. Aí virou uma tragédia lá na frente. Eu tenho um testemunho também de um pastor, irmãos, que eu achei esse testemunho muito forte. Um pastor que eu conheci. Fazia programação lá na rádio, ele era meu ouvinte. Aí esse pastor, primeiro, irmãos, ele tinha uma igreja, aí por várias situações lá a igreja fechou. Era casado, tinha uma casona, bem sucedido, era próspero. Homem que conhecia muito a palavra de Deus. Homem de Deus, conhecia muito a palavra de Deus. Palavra assim abençoada mesmo. Me ensinou muito. Mas esse pastor primeiro, a igreja fechou. Depois que a igreja fechou, ele começou a ver defeito em tudo. Via defeito na igreja, via defeito nos pastores, via defeito até mesmo no evangelismo. Certa vez ele criticou o evangelismo. Ligou para mim, mandou mensagem lá e ficou criticando o evangelismo. Ah, aquelas pessoas lá só querem comer, ficar alimentando aquelas pessoas que não querem nada com Deus, só quer comer. Começou a colocar defeito em tudo, irmãos, a ver defeito em tudo. E ali, eu comecei a orar pela vida dele, né? Aconselhava ele também. Ele era mais velho do que eu, ficava até com vergonha de aconselhar ele. Porque eu novo na fé. Era novo na fé e também mais novo de idade. Mas muitas vezes Deus me colocava para aconselhar ele. Quando falava lá do evangelho, não, pastor Erivan, mas Deus não falou para a gente fazer acepção de pessoas e nem escolher lugar, não. Deus, quando via a multidão lá faminta, ele não queria saber se a multidão era pecadora, se queria alguma coisa com ele ou não. Deus, ele multiplicava os pães e os peixes e alimentava a multidão toda. Porque através daquele alimento ali, eles vão ouvir uma palavra também. Eles vão ouvir o louvor também. O que vai salvar não é um pão com mortadela, ou pão com carne moída, ou uma sopa. O que vai salvar não é isso. O que vai salvar é a palavra de Deus que eles vão ouvir ali. É a semente que vai ser lançada, pastor. Eu falava com ele, né? Aí, irmãos, mas ele continuava bravo ali. Ele continuava falando e reclamando e reclamando. Aí eu comecei a me preocupar. Eu até conversava, né, com alguns irmãos, com minha esposa também, sobre essa situação. E falava, vamos orar, vamos orar. Irmãos, o motivo só Deus sabe, né? Nós não estamos aqui para julgar nem falar. Parado, e ele começou a ver defeito em tudo, em todos e em tudo, começou a ver defeito. Quando viu que não, irmão, a vida dele começou a desandar. Quando viu que não, a vida dele começou a cada vez mais ser destruída. Ele só desceu. Irmãos, passou um tempo, se separou da esposa. Nem a esposa não aguentou mais, tanto que ele estava ali revoltado, rebelde, com o coração endurecido. Se separou da esposa. Quando viu que não, irmãos, teve que vender a casa, vendeu a casa, aí teve que dividir tudo.
Irmãos, a última notícia, o último relato, eu entrava em contato com ele algumas vezes, mas depois ele sumiu também. O último relato que eu tive da vida dele é que ele estava morando num barraquinho. Esse barraco todo quebrado, barraco todo velho, destruído, estava morando num muturo, arrasado e precisando de cesta básica, precisando de ajuda, precisando de alimento para sobreviver. Estava ali com a má aparência, estava ali mal vestido, estava ali realmente vivendo na miséria, irmãos. E tudo pode ter começado por uma pequena brecha, irmãos. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Muitas vezes Deus está falando, olha, cuidado com esse mau desejo pode te derrubar. E muitas vezes nós não estamos fechando essa brecha. Então nós temos que vencer, nós temos que superar. Nós temos que superar as nossas fraquezas, superar o nosso ponto fraco. Pastor William, o senhor falou aí só das consequências dos maus desejos. O senhor falou aí do perigo dos maus desejos, das consequências ruins. Mas o mais importante que nós precisamos saber, como que nós vamos conseguir vencer isso? Como que nós vamos conseguir superar? Porque, irmãos, vamos falar a verdade. Tem certas coisas nas nossas vidas que nós até conseguimos nos libertar, com mais facilidade. Mas tem coisas nas nossas vidas que são mais difíceis, Tem algumas áreas nas nossas vidas, irmãos, que é mais difícil. E a Bíblia fala que nós temos que pedir perdão para Deus, para que Ele nos perdoe, para que Ele nos salve e nos perdoe. Mas muitas vezes, a Bíblia diz que nós temos até que confessar os nossos pecados uns aos outros para nós sermos curados. Eu entendo o seguinte, nós confessamos a Deus para sermos perdoados. Mas nós precisamos de ajuda uns dos outros, confessamos uns aos outros as nossas fraquezas para sermos curados. Às vezes, irmãos, qual é o risco da gente ser perdoado por Deus, mas não ser curado? Aí por mais que Deus nos perdoe momentaneamente, se a gente não for curado lá na frente, irmãos, pode ser a nossa tragédia também. Por isso que tudo tem que ser tratado nas nossas vidas. Então, como podemos conseguir vencer? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 29 ao 30, Pedro pode colocar aí no telão, mas eu vou estar citando aqui de cabeça para os irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 29 ao 30, sabe o que Jesus falou? Jesus falou também sobre o nosso ponto fraco. O próprio Senhor Jesus falou sobre a questão do ponto fraco. Jesus, ele disse, olha, se teu olho te fizer pecar, sabe o que você vai fazer? Ah, sei, Senhor, vou colocar um colírio. Não, isso não adianta. Ah, Senhor, se meu olho fizer pecar, eu vou dar uma lavada ali nele e está tudo certo. Não, Jesus não falou isso. Jesus, ele foi radical. Jesus, ele falou, se o teu olho te fizer pecar, arranque-o e jogue fora. Porque é melhor entrar na glória com o olho do que entrar no inferno com dois. Jesus, ele foi radical. Mas, irmãos, é claro que Jesus, ele falou isso figurativamente, Foi uma linguagem figurada ali que Jesus usou, É até bom explicar, senão corre o risco de chegar nos próximos cultos, Aparecer um irmão aqui com olho, Um irmão assim, sem olho, fez uma cirurgia no olho, e depois ainda vai falar, não, foi o pastor que mandou. Não, irmãos. Jesus, ele falou de uma forma figurada, irmãos. Foi uma ilustração que ele usou. Jesus, ele também disse, se a sua mão te fizer pecar, arranque-a e jogue fora. Porque é melhor você entrar nos céus com uma mão, maneta, do que entrar no inferno com duas mãos, E é interessante, irmãos, que isso, como eu falei, é uma linguagem figurada que Jesus usou. É importante dizer isso porque nós temos que entender que o problema não está nos nossos membros. O problema não está em cortar a mão, cortar o olho, não. O que tem que ser tratado é o nosso coração. Porque quando o nosso coração é tratado, todo o nosso corpo vai ser santo. Por isso que eu digo que Jesus, ele falou de uma linguagem figurativa. Existe um país aí, esses países aí islâmicos, Esses países aí que eles são radicais aí, islâmicos, Existe um país, irmãos, que nesse país, se a pessoa roubar, sabe o que eles fazem? Eles cortam a mão da pessoa. Cortam a mão. Aí, se a pessoa roubar de novo, corta as duas mãos. Se a pessoa continuar roubando, irmãos, eles vão ali aumentando o castigo até matar a pessoa. Agora você está vendo que o problema não é os membros? Porque a pessoa não pode roubar com a mão esquerda, a pessoa rouba com a direita. A pessoa não pode roubar com as duas mãos, cortou as duas mãos, a pessoa vai dar um jeito de roubar com o pé. Não é verdade, irmãos? Se a pessoa muitas vezes não puder cobiçar com o olho, ela vai cobiçar com o outro. Se a pessoa não puder cobiçar com os dois olhos, ela vai cobiçar com o ouvido, com a mente, com a imaginação. Então,
a nossa cura não está, o problema não está nos membros, está dentro do nosso coração. Por isso que a palavra de Deus, quando Jesus falou, ó, primeiro você tem que limpar o interior para que o exterior também seja limpo. Então Jesus, ele falou da nossa fraqueza. Ele falou, olha, seja radical. Então, irmão, se é o celular que está nos fazendo pecar, arranque o celular. Fique longe do celular, faça um propósito com Deus, né? Diminua ali o celular, porque a internet, ela pode ser uma bênção. Essa palavra aqui, ela vai para a internet. A internet, ela pode ser uma bênção, mas a internet também pode ser uma maldição. Certa vez me perguntaram, né? Pastor, a internet é do diabo? Eu falei, depende do uso que você vai fazer dela. Se você, né, usar a internet para coisas erradas, ela vai se tornar do diabo. Você mesmo, né, está entregando para o diabo aquilo que poderia ser uma bênção. Pastor, a televisão é do diabo? Interessante que alguns anos atrás, né, o crente falava que a televisão é do diabo. Hoje a maioria do crente tem uma TV de LCD em casa, né? Irmãos, uma TV moderna em casa. Então depende do uso que vai se fazer, irmãos, daquilo. Uma faca de cozinha, ela pode servir para passar uma manteiguinha no pão, ou ela pode servir para matar alguém. Tudo depende do uso que a gente faz. Mas Jesus falou, ó, seja radical. Se é a internet, se é o celular, se são más companhias, maus conselhos, se é isso que está fazendo pecar, arranque, não negocie, arranque e jogue fora. Se Eva não tivesse negociado com a serpente, Eva não tinha caído no pecado. O problema é que muitas vezes nós ficamos negociando com o pecado, negociando com as coisas erradas. Irmãos, não é sábio dialogar com o diabo, não é sábio dialogar com a serpente. Jesus não era de dialogar com o diabo, não. Quando o diabo vinha falar besteira com Jesus, Jesus, cala-te e sai dele. Jesus era culto e grosso. Irmãos, nós temos que ser radicais em muitas coisas nas nossas vidas, porque se a gente não for radical, nós não vamos conseguir vencer. Podemos buscar ajuda também uns nos outros, em pessoas confiáveis, pessoas que vão nos ajudar nas nossas fraquezas também, a gente superar, podemos buscar ajuda também, mas nós temos que ser radicais. Agora aqui, irmãos, nós estamos falando da nossa parte humana, porque Jesus está falando, ó, seja radical, fuja da aparência do mal. Se é o celular, arranque. Se seu olho te faz pecar, arranque. Se é sua mão, arranque também. Se alguma coisa está te fazendo cair, fuja da aparência do mal. Mas aqui, irmãos, nós estamos falando da nossa parte humana, porque somos nós que vamos ter que fazer isso. Vamos ter que renunciar ao pecado, vamos ter que resistir ao diabo, vamos ter que parar de cobiçar, parar de mexer com coisas erradas. Pecadinho oculto não podemos ter nas nossas vidas, não podemos ter pecadinhos de estimação, mas isso tudo nós estamos falando da nossa parte humana. Irmãos, nós nunca vamos conseguir vencer somente com a nossa parte humana, com a nossa força humana. Jesus, ele falou, sem mim vocês não podem fazer nada. Pastor, então como que nós podemos vencer? Como que Jesus mandou a gente arrancar, se com a nossa força humana nós não conseguimos vencer os maus desejos do nosso coração? Aí vem um versículo, irmãos, que nós podemos dizer que é o versículo chave para nós vencermos todas as tentações, vencermos todos os maus desejos, vencermos todos os pecados. Tem um versículo que é um versículo chave. E esse versículo está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Esse versículo, ele diz o seguinte: andai no Espírito e jamais vocês satisfarão a vontade da carne. Olha, andai no Espírito e vocês jamais satisfarão a vontade da carne. Irmãos, quero dizer que a única maneira de nós conseguirmos vencer o pecado é a gente se encher do Espírito Santo. Quanto mais o Espírito Santo nos encher, quanto mais o Espírito Santo nos completar, menos vai ter espaço para o diabo nas nossas vidas, irmãos. Se a gente for cheio do Espírito, transbordante do Espírito, irmãos, o inimigo, ele não vai ter como entrar nas nossas vidas, irmãos. Muitas vezes, né, quando a pessoa quer pegar um ônibus, certa vez eu ouvi isso de um pastor que nos ensinava, e até hoje eu lembro. Foi assim que eu me converti, nunca esqueci disso. Esse pastor, ele falou o seguinte: se a gente quiser pegar um ônibus, né? Muitas vezes a gente quer pegar o ônibus, mas o ônibus está lotado, o ônibus está cheio, não cabe mais nada. Aí você vai deixar aquele ônibus passar, você vai querer pegar outro, né? O diabo também é assim. Quando o diabo ele encontra um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele nem mexe com esse crente. O diabo, ele desvia desse crente e ele vai atrás de outro que estiver vazio. Você não quer pegar um ônibus lotado, você não consegue pegar um ônibus cheio. Você vai querer pegar um ônibus vazio. O diabo também é assim.
Ele não vai pegar um crente cheio do Espírito Santo, ele vai querer pegar uma pessoa que esteja vazia. Olha, irmãos, e no nosso meio, até pessoas cristãs mesmo, pessoas que conhecem a palavra, pessoas até mesmo que vêm para a igreja, frequentam a igreja, irmãos, tem pessoas que estão correndo um grande risco. Às vezes um pequeno desejo mal do coração, ou um pequeno sentimento ruim, está determinando a morte dessa pessoa. Porque às vezes a pessoa fica chateada com alguma coisa, magoada com alguma coisa, aí não consegue superar a chateação, não consegue superar a mágoa, aí tudo começa com a chateaçãozinha, né? Aí a pessoa se isola, a pessoa vai para casa, a pessoa não quer ir mais para a igreja, a pessoa não quer saber mais de buscar a Deus, de ir para a igreja, a pessoa começa a lhe guardar aquele rancor, aquele sentimento ruim, a pessoa não libera perdão e se isola dentro da sua casa. Aí o diabo, irmãos, ele passa na frente da porta dessa igreja e fala, opa, não vou nem entrar ali, porque ali eles estão procurando se encher do Espírito Santo. Aí o diabo passa direto da porta da igreja e o diabo vai lá na casa dessa pessoa que está com mau desejo, um pecadinho escondido, um pecadinho de estimação, ou uma pessoa que pode estar abrigando o mau desejo no coração, irmãos. Por quê? Porque essa pessoa está vazia. E o diabo, ele vai ali pegar uma presa que seja uma presa fácil. Se alguém já assistiu um documentário dos leões ou a onça, né, caçando, os irmãos vão entender qual é a estratégia que o leão usa. Leão na Bíblia, ele pode ser comparado a Deus, né, o leão de Judá, mas pode ser comparado também ao Satanás, porque a Bíblia fala que o Satanás está por aí, bramando como leão, caçando a quem possa tragar. E qual a tática, qual a técnica que o leão usa para caçar uma presa? Primeiro ele sai correndo ali, né, atrás do bando todo. Ele vai atrás do bando todo. Mas ele não vai atacar o bando todo, porque se ele atacar, o bando se vira contra ele e mata ele. Por isso que o diabo, irmãos, ele não se atreve a atacar a igreja. Ele ataca indivíduos que estão deixando brecha. A igreja, a Bíblia fala, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então o leão, irmãos, ele começa ali atacando o bando, mas o objetivo do leão é isolar uma presa. É fazer com que a presa fique só. Aí quando essa presa ali começa a se cansar, toda a manada está correndo, o bando todo está correndo. Mas uma presa, quando começa a se cansar, ela começa a ficar para trás. Por quê? Porque essa presa, irmãos, geralmente é a presa mais debilitada, é uma presa que muitas vezes pode estar doente. Às vezes a presa pode ser mais jovem, né? Pode ser uma presa mais jovem. Então é ali que o leão ataca. Quando ele consegue isolar essa presa do bando, é a hora que ele ataca aquela presa e mata aquela presa. É isso que o diabo quer fazer. O diabo, irmãos, ele quer isolar pessoas da igreja. Ele quer tirar pessoas da igreja para que a pessoa fique desprotegida. Para que a pessoa, irmãos, fique desabrigada da presença do Senhor e para que a pessoa se torne uma presa fácil. O diabo, ele quer nos fazer uma presa fácil. É por isso que ele investe muito na igreja, para criar contendas, divisões, né? Para irmão ficar com raiva de irmão, para irmão ouvir alguma coisa e não gostar. É por isso que o diabo trabalha nisso, ele quer isolar aquela presa. Quando ele vê que a presa está desprotegida, aí ele vai e chega para matar essa presa, irmãos. Ele anda por aí bramando como leão, caçando a quem possa tragar. Ele vai tragar essa presa. E tem muitas vidas que já estão nessa fase, isolada, às vezes se chateou de algo, às vezes não conseguiu vencer o mau desejo, irmãos, e hoje em dia está aí se tornando uma presa vulnerável ao Satanás. Então, irmãos, como que nós podemos vencer? Andar cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala que existe uma batalha dentro de nós. O Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Quem vai vencer? Vai vencer aquele que a gente alimentar mais. Se a gente alimentar mais o Espírito vai vencer. Se a gente alimentar mais a carne, é a carne que vai vencer e isso vai gerar morte nas nossas vidas. Jesus Cristo certa vez falou: o corpo para nada se aproveita, mas as minhas palavras são espírito e vida. A carne para nada se aproveita, mas as minhas palavras são espírito e vida. Essa batalha nós só vamos vencer enchendo do Espírito Santo, não negociando com os maus desejos, não negociando com o pecado. Certa vez Jesus falou uma coisa, mas nós temos que entender. Jesus, ele disse assim, ó, ele pediu para os discípulos ali orarem com ele, né? Perto dele se entregar ali para os soldados, entregar a sua vida por todos nós. Aí ele pediu para os discípulos orarem. Quando ele chegou a primeira vez, os discípulos estavam dormindo, caíram no sono. Aí Jesus acordou os discípulos e falou: será que vocês não conseguem orar comigo nem uma hora? Aí ele saiu.
Quando ele saiu para orar de novo, ele voltou outra vez. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo de novo. Ele saiu, repreendeu os discípulos, saiu de novo para orar. Ele voltou pela uma terceira vez. Várias coisas na Bíblia você vai ver 3 vezes. Porque 3 também representa o número da perfeição, o número da completude. O Espírito Santo, nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Existem várias coisas na Bíblia que são 3. Então, irmãos, quando ele voltou pela terceira vez e os discípulos estavam dormindo, aí Jesus ele falou para os discípulos: vigiai e orai. Olha que ele falou vigiar até antes de orar, né? Porque tão importante como orar é vigiar. Muitas vezes nós oramos, mas não vigiamos. Então, irmãos, Jesus falou: vigiai e orai. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É o espírito que nos faz vencer, irmãos. Mas, em certos casos, né, parece que é a carne que é forte, né? Porque só fica dando lugar para a carne, parece que é a carne que está forte, né, irmãos? E é o nosso espírito é que tem que estar forte, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Só assim é que nós vamos vencer na vida. Então, que nessa noite, irmãos, através dessa palavra, através desse ensino, nós possamos sair daqui nessa noite fechando todas as brechas que tem na nossa vida. Pastor, não consigo sozinho. Jesus nunca mandou você andar sozinho. Jesus falou: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. É só pedir ajuda para o Espírito Santo. Pedir ajuda para um homem, para uma mulher de Deus, alguém de confiança também. Me ajude a superar isso que eu não estou conseguindo vencer nas nossas vidas. Vamos ter cuidado, irmãos, com os desejos do nosso coração. Porque muitas vezes a pessoa pode falar assim: eu sigo a voz do meu coração. Irmãos, não siga a voz do seu coração. A Bíblia fala que a voz do nosso coração, que o nosso coração é enganoso. Nós temos que seguir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito, irmãos. Aí nós vamos conseguir vencer. Amém, igreja? Quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos, porque Ele merece, Ele é maravilhoso. Ele nos deixou mais um ensino.